Continuando a nossa aula em Atos capítulo 21, quando Paulo é arrastado, ferido pelos judeus, as autoridades romanas vêm até Paulo para tentar acalmar a multidão, trazem Paulo para dentro de uma fortaleza e naquela fortaleza Paulo fala com o tribuno, lhe pedindo permissão para falar. A permissão é concedida porque ele não poderia ser condenado sem direito à defesa. Ele é colocado na escada, mesmo com as mãos acorrentadas. Ele consegue estender a mão, chamar a atenção do público e começar a apresentar a sua defesa sem precisar de advogado. Era o preparo daquele homem. Ele os chama de pais, ele os chama de irmãos. Ele conta no capítulo 22 o seu testemunho, quando ele diz que Jesus o havia chamado para pregar aos gentios. Mais uma vez os judeus interrompem e começam a pedir que ele seja arrancado dali. Começam a declarar morte contra Paulo porque eles pensavam que a salvação era só para eles, enquanto a salvação é para aquele que quiser Cristo na vida. Paulo já está acorrentado, Paulo está diante das autoridades judaicas. Perceba, por favor, essas 3 verdades que vou lhe dizer, anote por gentileza. Do capítulo 22, no capítulo 22, dos versículos 30 ao capítulo 23, até o versículo 10, temos Paulo e as autoridades judaicas. No versículo de número 11, temos uma experiência do capítulo 23 com Paulo e o Senhor. Tudo isso preso. Do versículo 12 ao versículo 35, temos Paulo e os judeus assassinos que decretaram que matariam Paulo. Capítulo 22, a partir do versículo 30, atravessa o capítulo 23 até o versículo 10, temos Paulo e as autoridades judaicas. Capítulo 23, versículo 11, temos Paulo e a experiência de consolo com o Senhor, no versículo 11. E afirmando que ele deveria continuar, porque seria apresentado em Roma, tinha vidas para falar do Senhor. Confira comigo esse versículo, que eu acho que é um consolo muito forte para quem está no momento de aflição e de prisão, que até hoje consola o coração de muitos que injustamente, pela causa de Cristo, são condenados, desprezados, com crueldade. Na noite seguinte, o Senhor se apresentou a ele, dizendo: não temas, Paulo. Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim também é necessário que dês testemunho em Roma. Paulo começa com as autoridades judaicas. No versículo 11, ele tem um encontro com o Senhor. E a partir do versículo 12 até o 35, os judeus tramam matá-lo. Mas ninguém poderia frustrar a promessa do versículo 11. Ele chegaria em Jerusalém. A partir deste momento, ele é chamado de Paulo, o prisioneiro. Versículo de número 18. Ele encontrava-se sob custódia militar.
a partir do capítulo 24, diante de Tértulo e diante do rei, Paulo vai ouvir falsas acusações. Então, no capítulo 24, nós temos as acusações falsas de Tértulo e a defesa verdadeira de Paulo. Paulo, o prisioneiro que tem capacidade para se autodefender verbalmente. Paulo está debaixo de autoridades corruptas. Mas ele sabe que acima dessas autoridades está o controle de Deus. Ele é chamado de prisioneiro diante de Cláudio, diante de Félix. Mas interessante é que os oficiais sempre declaravam inocência do apóstolo. No capítulo 23, versículo 29, é declarado sua inocência. No capítulo 16, já havia um pedido de desculpas. No capítulo 19, em Corinto, Gálio se recusou a julgá-lo. No capítulo 19, versículo 40, em Éfeso, o escrivão disse a 25 mil pessoas que os cristãos eram inocentes. No capítulo 25, versículo 24 e capítulo 26, Festo, Agripa, declararam que Paulo deveria ser liberto. Em Atos 28, 21, os líderes religiosos em Roma disseram que não haviam recebido qualquer notícia oficial contrária a Paulo. Porém, o Senhor lhe disse no versículo 11 que ele seria testemunha do Senhor em Roma. O próprio Paulo apelou para César. Disseram a ele: você poderia ser liberto, mas já que você apelou para César irás. Havia um plano maior por trás dessa apelação. No capítulo de número 27, o prisioneiro Paulo é enviado a Roma. Dentro do navio, vocês sabem que um vento chamado Euroaquilão se levantou para destruir o navio, a navegação estava perigosa. Paulo anunciou que a navegação seria perigosa. Não quiseram dar ouvido à voz de Paulo. Quando estavam morrendo, Paulo se levantou entre eles e disse: calma, não morram de medo, não morram de fome. Não se lancem fora do navio, senão vão morrer de verdade. A vida de nenhum de vós se perderá, somente o navio. Como você tem certeza disso, Paulo? Um anjo do Senhor me disse. Paulo se torna o líder naquele navio. Como prisioneiro ainda, chega a uma ilha chamada Malta. Ali ele ora pelos enfermos, apresenta Jesus através de sua vida. Chega como prisioneiro em Roma para ser apresentado perante César. Diante da guarda pretoriana, soldados que estavam com correntes ligadas a Paulo, ouviram a pregação do evangelho através da vida desse apóstolo. Sua prisão em Roma era o ápice do seu sofrimento. 67 depois de Cristo, quando ali ele é preso, mantido em cadeias, ele pede oração, ele deseja ser livre para continuar o evangelho.
mesmo em cadeias, ele consegue escrever cartas para edificar os corações. Na memória de Paulo estavam as lágrimas de cada irmão. Teve momentos de consolo em meio às suas prisões. Um dos momentos do consolo dos irmãos e do próprio Paulo, lembra dos irmãos de Cesareia? Quando eles choravam e as lágrimas diziam, não vai. Mas o amor pelas almas dizia, vai. Esse destemido líder abriu mão de sentimentos para honrar o seu propósito. O amor dos que o cercavam, a perseguição futura e a chamada do alto estavam ao mesmo tempo sobre o coração, sobre a mente e sobre a vida de Paulo. As lágrimas dos cristãos de Cesareia não foram desperdiçadas, porque quando Paulo foi preso em Jerusalém, ele foi enviado sem demora a Cesareia, o mesmo lugar onde recebeu a profecia de Ágabo e o carinho dos irmãos. Agora, quem é que vai cuidar dele? Quem é que tem acesso a esse homem para consolar-lhe? É o próprio povo. Acompanhe na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a partir do versículo 23 até o 33. Anote, medite, e você verá que aquelas lágrimas não foram desperdiçadas. Só que em Roma, ele não se limita a escrever. Ele vai pregar para aqueles que o cercam. Ele era um prisioneiro, não por injustiças cometidas, mas porque cria no plano de Deus, cujo propósito era constituir uma igreja formada por judeus e gentios. Ou seja, judeus e não judeus. Ele deixa isso claro em Atos 11, a partir do versículo 19. Em sua defesa, pregava sobre a graça de Deus e a unidade na igreja. Sendo chamado para ser apóstolo dos gentios, foi acusado de preconceito contra os judeus. Ele se defendeu contando seu testemunho pessoal. Mesmo assim, a multidão contrária, ele não mudou a mensagem, nem cedeu aos desejos egoístas dos judeus. Na carta aos Efésios, por 3 vezes, ele lembra aos leitores que era prisioneiro. Acompanhe comigo. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1, ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Prisioneiro de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 1, da carta aos Efésios. Paulo escreve as seguintes palavras: eu, pois, prisioneiro do Senhor, exorto-vos que andeis conforme a vocação pela qual fostes chamados. Capítulo 6, que foi o texto, o versículo base que usamos para essa aula. Versículos 19 e 20, Paulo diz: orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com ousadia, a fim de proclamar valorosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como importa que eu fale.
Ele não diz que é prisioneiro de Nero, nem de César, mas de Cristo. No final da carta, ele lembra aos leitores que é o embaixador. Sabe o que ele estava dizendo? Sou um representante do céu. Ao chegar a Roma, ele não foi recebido na qualidade de missionário, mas de um preso. Sem receber apoio da igreja e acorrentado aos guardas de Nero, em breve seria degolado. Estando no corredor da morte, foi capaz de dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Amados, as prisões de Paulo são pedagógicas. Todas elas tinham propósitos eternos. Paulo sabia por experiência que o céu não é aqui. Em cada porta que se fechava na terra, o céu se abria para que o seu embaixador fosse consolado em terra estranha. As atitudes e as palavras deste prisioneiro de Cristo inspiram a caminhada dos que são livres no Senhor. Numa grande parte de sua vida ministerial, ele foi um prisioneiro cuidando dos livres. Seu maior anseio não era a liberdade, mas a fidelidade. Enquanto seu corpo estava aprisionado, suas palavras eram livres e geravam liberdade. Sua cabeça tombou, mas suas palavras estão de pé, sustentando os fracos e levantando os caídos. Aprendo com Paulo, aprendo com as prisões de Paulo, aprendo com as cadeias de Paulo, que o mais importante não é o que fazem contra nós, mas como reagimos. Tu tens enfrentado prisões, limitações. Até o momento, você enxerga como limitação. Mas foram nas prisões que Paulo recebeu as maiores revelações ao ponto de escrever cartas. Aquele que pegava cartas nas sinagogas para prender os crentes, agora preso pelos crentes, escreve cartas para edificar as igrejas. Eu vou repetir. Aquele que pegava cartas nas sinagogas para prender os crentes, agora preso por amor aos crentes e ao Cristo dos crentes, escreve cartas para edificar esses crentes. Paulo não foi preso por injustiça. Pelo contrário, Paulo foi preso por causa da justiça. É o diferencial de muitos líderes que conhecemos na última hora. Repito, Paulo não foi preso por injustiça, mas foi preso por praticar a justiça. Ser preso, ser condenado pela verdade do Evangelho é liberdade. Que Deus te abençoe, te dê graça, sabedoria. O Deus que te chamou te capacita. Se prepare, porque Deus tem muita coisa para a sua vida. Deus te abençoe. A paz do Senhor.